Livro de Mateus, capítulo 25 e o versículo 14. Quem achou diz amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler então alguns versículos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e logo se ausentou para longe. Amém? Vamos orar para que Jesus venha falar conosco através desta palavra nesta noite. Jesus querido, Jesus amado, eis aqui a tua palavra. Vai falando comigo, vai falando com a tua amada igreja. Fala em nossos corações, ó Pai, nesta noite poderosa, maravilhosa, ao qual estamos reunidos aqui numa só fé, num só amor, ó Pai, para cultuar a Ti, um culto de louvor e adoração. Louvores foram entoados, agora chegou a hora, Pai, da palavra, a palavra que alimenta, Pai. Venha falar conosco, usa minha fraca pessoa e confirma a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim como lemos aqui, né? Um certo senhor deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, e se ausentou para longe. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E o homem partindo, o que recebera 5 talentos, diz a palavra do Senhor que ele granjeou mais 5 talentos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. O que recebera 2 também granjeou mais 2 talentos. Ele multiplicou os talentos que o seu senhor tinha lhe dado. E o que recebera 1 talento, ele simplesmente o quê? Cavou um buraco e enterrou o seu talento que ele tinha ganhado. Aleluia, Jesus, do seu senhor. Glórias a Deus, glória a Jesus. E muito tempo depois diz que esse senhor voltou. Ele voltou, aleluia, Jesus, e se aproximou do que recebera 5 talentos. E o que recebeu os 5 talentos trouxe, aleluia, Jesus, e falou: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que granjeei com eles. Então ele o quê? O senhor dele deu 5 talentos para ele, ele granjeou e conseguiu mais 5 e deu esses 5 talentos para o seu senhor. E o senhor disse a ele: bom servo e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando ele ao que tinha entregado 2 talentos, aleluia, Jesus, o que chegou e ganhou 2 talentos falou para ele da mesma maneira: eis aqui, Senhor, os teus 2 talentos, né? Porque eu granjeei com os 2 talentos ao qual tu me destes e consegui mais 2. E deu os talentos para o seu senhor. E esse senhor disse da mesma maneira: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do Senhor. E chegando no terceiro, que recebeu 1 talento, ele disse assim ao senhor dele: eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui está o que é teu. Só que o senhor dele, porém, respondendo a ele, disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia os meus com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Aleluia, Jesus. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. O que essa palavra vem nos dizer nesta noite? Vem nos falar dos talentos ao qual o Senhor nos entrega. Aleluia, Jesus.
Deus entrega talentos a todos que estão obedecendo ao Senhor, servindo a Ele de verdade, servindo a Ele de todo o coração. Uns têm, aleluia Jesus, o talento do louvor, uns têm o talento da pregação, uns têm o talento da revelação, profecia, visão. São vários os talentos que Deus dá. E nessa noite o Senhor pergunta para nós, o que nós estamos fazendo com o talento que Ele nos deu? Será que nós estamos granjeando como aqueles servos granjearam? Usando os nossos talentos para granjear e ganhar almas para o Senhor? Ou nós estamos sendo igual a esse servo negligente e mau, que simplesmente escondeu o seu talento ali e falou, não vou usar esse talento. Eu não quero, eu não pedi a Deus. Mas nós não temos essa opção de eu não quero, eu não pedi a Deus. Se Deus viu capacidade, Deus vai te dar o talento que Ele quiser. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Eu posso dizer assim, igreja, eu certa vez, antigamente, né, na igreja que eu nasci na fé, glória a Deus, na Deus é amor, eu sempre achava lindo a irmã Benedita, a irmã Jandira, todas as irmãs que oravam pelos dons de revelação. Nossa, eu achava um dom tremendo, maravilhoso, lindo, como pode, né? E depois que eu aceitei Jesus, né, me converti, batizei e tal, fiz o que tinha que fazer, né, para ser membro lá, eu sempre orava a Deus e pedia esse dom. Eu até brincava com a Benedita. Benedita, pode deixar que quando Deus me der esse dom, eu vou te ajudar, porque a irmã Benedita, ela meio que encrespava na hora de ir para fazer a obra do Senhor, né? Mas ela ia, reclamando, mas ia. Aleluia, Jesus. Só que aí comecei a ver que era um dom espinhoso. Era um dom muito espinhoso. E eu falei, Jesus, eu não quero mais não. Mas daí já era tarde, porque Jesus já tinha me concedido. Aleluia, Jesus. E daí o que eu fiz? Por muito tempo eu fiz igual a esse servo mau e negligente. Eu escondi e não usava. Aleluia, Jesus. E hoje eu sempre peço perdão a Deus por ter feito isso. Muito perdão a Deus. Porque eu não estava sendo somente mau e negligente, eu estava desagradando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Porque, igreja, a oportunidade quem dá é Deus. Hoje em dia eu vejo, aleluia, e antigamente sim, eu via também, quantas pessoas negam a oportunidade que Deus dá. Muitos negam a oportunidade que Deus dá. Muitos negam a oportunidade de pregar, negam a oportunidade de louvar, negam a oportunidade de entregar aquilo que o Senhor falou para você. Vai e fala, eu estou ordenando. Mas o quê? Fica com medo. Mas ter o medo é normal, igreja, porque nós somos carne. É normal termos medo. Mas, igreja, nós temos que pensar o quê? Que nós temos um Deus bom e fiel ao nosso lado. E com Deus não tem nenhum engano. Muitas vezes pensa, será que isso é de mim? Será que é Deus mesmo que está falando? Tira o será, que daí você vai ver que é Deus. Porque se você tiver o será no meio aí, não vai dar certo. Tem que crer e confiar. Não pode ficar nesse será. Esse será desagrada ao Senhor. Então, o que a palavra nos diz hoje? Que nós temos que granjear, temos que usar os nossos talentos. Não devemos esconder. Não devemos cavar um buraco e se esconder. E esconder os dons que o Senhor nos deu. Temos que usar, igreja. Jesus está voltando e tem muita alma aí para ganhar para Jesus. Temos que usar esse talento do Senhor. Larga o medo. Ou vai com medo mesmo, mas você está com Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu, depois dessa época, agora, depois que eu entrei para esse ministério da IPFD, tem mais ou menos acho que 1 ano e meio para cá, 2 anos, que eu falei, não, eu não vou mais recusar nenhuma oportunidade que me derem. Porque antigamente eu também falava não, eu negava Jesus. Assim como Pedro negou a Jesus lá, antes que o galo cantou 3 vezes.
Eu negava muito a Jesus. Ah, não quero, não posso, hoje não. Só balançava o dedinho assim, não. Então eu falei para mim mesma, se for de Deus e me chamar, eu vou ir. Eu não vou mais dizer não para o Senhor. Porque Ele não falou não para mim naquela cruz do Calvário. Ele morreu por mim, por amor de mim, por amor de todos nós. Ele não falou não para nenhum de nós. Então nós não devemos falar não para o Senhor. Vamos usar, igreja. Se te der uma oportunidade, vai. Porque é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está tocando. Aleluia, Jesus. Então depois desse dia eu nunca mais neguei, igreja. Nunca mais neguei. Só que hoje em dia eu vejo muita gente fazendo isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus. E antigamente também vi muita gente fazendo isso. E o que Deus fala para nós, não neguem a mim. Não me negue. Aleluia, Jesus. Não negue o talento que eu te dei. Glória a Deus, glória a Deus. Faça a minha obra, granjeie almas para o meu reino. Porque senão, igreja, se nós não fizermos, a gente pode até achar que está tudo bem. Mas e o dia que o Senhor voltar? Aleluia. O que será que o Senhor vai falar para nós? Glória a Deus. Será que Ele vai falar, venha meu filho, entre para o gozo do teu Senhor? Eu acho que não. Por quê? Porque você negou a Jesus. Ele somente vai falar, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Palavra doída ouvir isso de Jesus, hein? Então nós temos que ficar firmes, igreja, fazer a obra do Senhor, porque a nossa morada não é aqui, igreja. Aleluia. Nós temos que nos esforçar. Temos que nos esforçar bastante, aleluia, Jesus, para não sermos negligentes e maus perante o Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Se Deus te deu o dom, usa. Usa, não enterre, usa. Se Ele te deu o dom de louvar, louve. Deus dá um dom a cada um, aquilo que cada um tem a capacidade. Tem gente que possui 2, 3 dons. Tem gente que possui 1. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor vê a capacidade de cada um e entrega. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Então vamos usar nossos talentos, igreja. Vamos usar nossos talentos para granjear. Glória a Deus. Granjear e ganhar almas, né, para o reino do Senhor Jesus. Aleluia. Que esse é o intuito de Deus nos conceder, né, os dons do Senhor, os talentos do Senhor. E aqui a palavra de Deus fala no versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Esse é o destino de quem será mau e negligente. Esse é o destino de quem não usar os talentos. É nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É um destino cruel. Por isso que nós temos que fazer conforme a vontade do nosso Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Se Ele deu, é porque você é capaz. Não se sinta incapaz ou inferior a ninguém. Que o Senhor te deu, Ele viu capacidade em você. Somente usa. Pega o medo, guarda numa caixinha. Ou que nem eu falei, vai com medo mesmo. Jesus tira, vai orando. Jesus tira. É normal, igreja, sentir o medo. É normal. Aleluia, Jesus. Mas com Jesus ao nosso lado, né? Tudo vai bem. Glória a Deus. Tudo vai às 1000 maravilhas com Jesus. Então, nessa noite, essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos trabalhar para Jesus. Vamos marchar. Nós somos exército de Cristo. Somos família do Senhor Jesus. Vamos marchar. Marchar e ganhar almas para o reino do nosso Deus. Amém? São essas palavras que o Senhor tocou no meu coração nessa noite. Aquilo que eu não pude expressar, que o Senhor continue falando em cada coração. Aleluia, Jesus. Glória.